João era um jovem que cresceu em um bairro humilde de uma grande cidade. Desde pequeno, ele corria pelas ruas estreitas e conhecia cada esquina, cada viela daquele lugar. Seu lar era simples, uma casa modesta de tijolos aparentes e um pequeno jardim onde sua mãe, Dona Maria, cultivava algumas flores e ervas medicinais. O cheiro de comida caseira sempre preenchia o ar, e a porta da frente estava sempre aberta, um convite para amigos e vizinhos. Dona Maria era uma mulher de fé inabalável. Seu sorriso era constante, mesmo quando as dificuldades da vida pareciam insuportáveis. Ela tinha olhos que pareciam enxergar a alma de quem estivesse por perto, olhos que transmitiam amor e compreensão. Em todos os dias de culto, ela vestia sua melhor roupa e se dirigia à igreja do bairro, onde encontrava consolo e renovava suas forças para a semana que se iniciava. João era seu único filho, e todo o amor e esperança de Dona Maria estavam depositados nele. Desde pequeno, ela o levava à igreja, ensinava-lhe orações e contava histórias da Bíblia. Ela acreditava firmemente que a fé poderia guiá-lo por um caminho de bondade e retidão. No entanto, à medida que João crescia, ele começava a se afastar dos ensinamentos que sua mãe tanto prezava. A adolescência de João foi marcada por um espírito rebelde. Ele sentia uma necessidade constante de explorar o mundo ao seu redor, um mundo que muitas vezes o atraía para caminhos obscuros. Dona Maria orava incessantemente por ele, pedindo proteção e orientação divina. Ela via as mudanças em seu filho, via a inquietação em seus olhos, e isso lhe causava uma profunda preocupação. Apesar de seus esforços, João começou a se envolver com pessoas erradas. O bairro tinha seus perigos, e as influências negativas estavam por toda parte. Aos poucos, ele deixou de frequentar a igreja e passou a passar mais tempo nas ruas, onde conheceu indivíduos que o introduziram a pequenos delitos. Sua mãe não desistia dele, sempre esperando que um dia ele voltasse aos caminhos de Deus. As discussões entre mãe e filho tornaram-se mais frequentes. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, implorava para que João reconsiderasse suas escolhas. Ela falava do amor de Deus, da importância de viver uma vida honesta e digna. João, no entanto, estava cada vez mais decidido a seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse se afastar de tudo o que sua mãe lhe havia ensinado. Certa noite, depois de uma discussão particularmente acalorada, João saiu de casa batendo a porta. Dona Maria caiu de joelhos com o coração pesado de tristeza, e orou mais uma vez por seu filho. Ela sabia que a única coisa que poderia fazer naquele momento era confiar em Deus e continuar rezando para que João encontrasse seu caminho de volta. Essa fase turbulenta da vida de João foi apenas o começo de uma jornada cheia de desafios, arrependimentos, eventualmente, redenção. Dona Maria, apesar da dor e das lágrimas, nunca perdeu a esperança. Ela acreditava que de alguma forma, o amor e a fé que ela nutria seriam a chave para trazer João de volta. João ainda não sabia, mas as orações de sua mãe estavam tecendo um caminho invisível de proteção e graça ao seu redor, um caminho que um dia ele seria capaz de enxergar e seguir. Essa jornada, no entanto, estava apenas começando, e muitos eventos surpreendentes ainda estavam por vir. Você está gostando do vídeo? Essa história é incrível, não é mesmo? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal porque os próximos vídeos trarão muitas outras histórias emocionantes para você. Agora que já conferiu sua inscrição e também deixou seu like, vamos voltar à história. Com o passar do tempo, João mergulhou cada vez mais no mundo do crime. Ele começou com pequenos furtos, inicialmente furtando lojas e casas desprotegidas. A adrenalina dos atos ilícitos lhe dava uma sensação de poder e controle que ele nunca havia experimentado antes. No entanto, à medida que o tempo passava, ele se viu envolvido em crimes cada vez mais graves, como assaltos à mão armada e tráfico de drogas. João não tinha ideia de onde estava se metendo. A princípio, ele achava que estava no controle, mas rapidamente percebeu que estava sendo puxado para um mundo que não perdoa falhas. Ele começou a fazer parte de uma gangue local, onde encontrou uma espécie de família distorcida. Eles lhe davam apoio e uma falsa sensação de pertencimento, mas sempre havia um preço a pagar. Cada noite, quando João saía, Dona Maria ficava em casa com o coração pesado. Ela se ajoelhava ao lado da cama, orava fervorosamente para que seu filho voltasse são e salvo. As rugas em seu rosto pareciam mais profundas a cada dia, marcadas pela dor e preocupação incessantes. Ela sentia como se estivesse lutando contra um inimigo invisível que estava roubando seu filho de seus braços.
Dona Maria tentava falar com João sempre que podia, mas ele evitava essas conversas. Ele estava cada vez mais distante, seus olhos pareciam estar sempre em outro lugar. A mãe implorava para que ele reconsiderasse suas escolhas, lembrando das lições de amor e fé que ele havia aprendido quando criança. Porém, as palavras de sua mãe pareciam bater em uma parede de pedra. João estava envolvido em atividades cada vez mais perigosas. Ele e sua gangue começaram a planejar assaltos mais audaciosos, incluindo ataques a caixas eletrônicos e lojas de luxo. Cada golpe bem-sucedido aumentava a confiança do grupo, mas também atraía mais atenção da polícia. João sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas a sensação de invencibilidade e o dinheiro fácil eram difíceis de resistir. Em uma noite fria e chuvosa, a gangue de João decidiu assaltar uma joalheria no centro da cidade. O plano parecia perfeito no papel: entrar, desativar os alarmes, pegar as joias e sair antes que alguém notasse. Entretanto, ao entrarem na loja, um alarme silencioso foi acionado. A polícia chegou rapidamente, e uma troca de tiros começou. João, em meio ao caos, sentiu o medo real pela primeira vez. Ele correu para escapar, com seu coração batendo como um tambor em seus ouvidos. Naquela noite, enquanto corria pelas ruas molhadas, João pensou em sua mãe. Ele sabia que ela estava em casa, rezando por ele, e isso lhe causava um profundo sentimento de culpa. Ele se perguntou como tinha chegado tão longe de onde começou, como tinha se transformado em alguém que sua mãe mal reconheceria. Essas reflexões, porém, foram interrompidas pela necessidade de sobreviver e escapar da polícia. Depois do assalto fracassado, João começou a perceber que seu tempo estava se esgotando. A polícia estava fechando o cerco, e ele sabia que era questão de tempo até ser pego. Os pesadelos que ele tinha com frequência agora eram acompanhados por um sentimento constante de paranoia. Ele sentia que estava sendo observado, que cada movimento era vigiado. A pressão estava começando a quebrá-lo. João começou a se afastar da gangue, percebendo que continuar ao lado deles só o levaria a um fim trágico. Ele tentava encontrar maneiras de sair daquele mundo, mas cada vez que pensava em uma solução, parecia que as portas se fechavam diante dele. As ruas que ele conhecia tão bem agora pareciam labirintos sem saída. Durante esse período turbulento, João lembrava-se das palavras de sua mãe, das histórias que ela contava sobre redenção e perdão. Algo dentro dele começava a mudar, uma pequena chama de esperança que ele tentava manter acesa. Ele sabia que precisava de uma saída, uma chance de recomeçar. Mas essa chance parecia cada vez mais distante enquanto ele se afundava em um mar de crimes e mentiras. Enquanto João lutava contra seus demônios internos, Dona Maria continuava sua batalha espiritual. Ela nunca desistiu de orar por seu filho, acreditando que de alguma forma, suas preces seriam ouvidas. Ela acreditava no poder do amor e da fé, e essa crença a mantinha forte, mesmo nos momentos mais sombrios. Ela sabia que de alguma forma, Deus estava ouvindo suas súplicas, e isso lhe dava forças para continuar. Certa vez, após um longo período sem visitar sua mãe, João decidiu passar na casa dela. Ele estava cansado, exausto de tantas fugas e confrontos. Seus passos eram pesados enquanto caminhava pelas ruas familiares, e seu coração batia rápido, não pelo medo desta vez, mas pela ansiedade de encarar sua mãe depois de tanto tempo. Ele sabia que ela ficaria feliz em vê-lo, mas também sabia que veria a decepção em seus olhos. Quando chegou em casa, o aroma reconfortante de comida caseira o envolveu. Dona Maria estava na cozinha, preparando um de seus pratos favoritos. Ao ouvir a porta se abrir, ela se virou e ao ver João, um sorriso iluminou seu rosto. Por um momento, a tristeza e a preocupação desapareceram, substituídas pela alegria de ter seu filho de volta, mesmo que fosse apenas por um breve instante. Eles se sentaram à mesa, e Dona Maria serviu a comida com carinho. Durante o jantar, a conversa foi leve, cheia de lembranças de tempos mais simples. João sentiu um conforto que há muito tempo não experimentava. Mas no fundo, ele sabia que sua mãe queria falar sobre algo mais sério, algo que estava em seu coração desde que ele se afastou. Depois da refeição, Dona Maria se levantou e foi até a estante. De lá, ela tirou uma pequena Bíblia, a mesma que ela costumava ler todas as noites. Ela voltou para a mesa e com uma expressão séria mas cheia de amor, entregou a Bíblia a João. Filho, disse ela, eu quero que você leve isto com você. Sei que você está passando por momentos difíceis, e quero que saiba que Deus está sempre com você, mesmo que você não veja.
João hesitou. Ele olhou para a Bíblia e depois para sua mãe. Ele sabia o quanto aquilo significava para ela, mas também sabia que não estava pronto para aceitar aquela mensagem. Mãe, eu não posso aceitar isso, disse ele, sua voz carregada de culpa e vergonha. Ele tentou devolver o livro, mas Dona Maria insistiu, segurando suas mãos com firmeza. Por favor, meu filho. Leve com você. Mesmo que você não leia agora, mantenha-a por perto. Um dia, quando você estiver pronto, você pode encontrar respostas aqui, disse ela com os olhos cheios de esperança e amor. Após muita insistência, João finalmente cedeu e colocou a Bíblia em sua mochila. Ele não tinha intenção de usá-la, mas não queria desapontar sua mãe mais uma vez. Enquanto se preparava para sair, Dona Maria o abraçou fortemente. Eu te amo, meu filho. Nunca se esqueça disso. E estou sempre orando por você. João sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas rapidamente as enxugou. Ele se afastou prometendo a si mesmo que não deixaria sua mãe vê-lo chorar. Com a Bíblia na mochila, ele saiu de casa, sem saber que aquele pequeno gesto de sua mãe teria um impacto muito maior do que ele poderia imaginar. Depois de deixar a casa de sua mãe, João caminhou pelas ruas com a mente cheia de pensamentos. Ele sentia o peso da Bíblia na mochila, um lembrete constante do amor e da fé inabalável de sua mãe. Ele passou por lugares familiares, onde havia cometido erros e se envolvido em problemas, mas agora, com a Bíblia ao seu lado, ele sentia uma inquietação diferente, uma pequena chama de esperança que ele não conseguia ignorar completamente. Apesar de suas intenções de ignorar a Bíblia, João se pegava pensando nela com frequência. Ele lembrava-se das palavras de sua mãe, do brilho em seus olhos enquanto falava sobre a importância daquele livro. Ele sabia que ela acreditava profundamente no poder da fé, e isso o fazia refletir sobre suas próprias crenças e escolhas. A presença da Bíblia em sua mochila era um lembrete constante de que talvez houvesse um caminho diferente, um caminho que ele ainda não estava pronto para trilhar, mas que começava a considerar. João continuou com sua rotina turbulenta, tentando manter a Bíblia fora de seus pensamentos. Mas, em momentos de silêncio, ele a tirava da mochila e a observava, sem abrir suas páginas, apenas olhando para o pequeno livro que parecia carregar o peso das esperanças de sua mãe. Ele pensou várias vezes em jogar fora aquela Bíblia, mas algo lhe tocava o coração e ele voltava a colocar a Bíblia na mochila. Naquela mesma noite, João se envolveu em um assalto que deu errado. Durante a fuga, ele e seus comparsas foram surpreendidos pela polícia. Em meio ao caos, tiros foram disparados e João sentiu um impacto violento em suas costas. Ele caiu no chão, sentindo uma dor terrível. Ele conseguiu se levantar e correu o mais rápido que pôde até um local escuro, onde ficou escondido e sentindo muita dor nas costas. Com o coração aflito e muito medo de morrer, ele tirou a mochila e passou a mão nas costas, procurando onde havia sido baleado, mas percebeu que algo estranho havia acontecido. Ele não estava ferido, não havia sangue, e ele sabia que tinha sido alvejado. Confuso, João pegou a mochila, e antes que ele colocasse ela novamente nas costas, percebeu que havia um furo nela, e ao abrir a mochila, encontrou a Bíblia que sua mãe tanto insistira para que ele levasse, com a bala encravada nela. A pequena Bíblia, que ele havia levado apenas para agradar sua mãe, havia parado o projétil, salvando sua vida. O choque e a incredulidade tomaram conta de João enquanto ele pensava no que havia acontecido. Aquilo não fazia sentido, mas a evidência estava diante de seus olhos. Seus colegas de gangue, ao verem a Bíblia e a bala, ficaram igualmente perplexos. Alguns riram nervosamente, chamando-o de sortudo, enquanto outros olhavam com um misto de medo e respeito. João, porém, estava mergulhado em um turbilhão de emoções. Ele não sabia como lidar com o que havia acontecido. A coincidência era assustadora demais para ser ignorada, mas aceitar aquilo como um sinal divino era algo que ele não estava pronto para fazer. Depois disso, João tentava continuar com sua vida como antes, mas o incidente não saía de sua mente. Ele se pegava olhando para a Bíblia, com a bala ainda presa entre as páginas, sentindo uma mistura de raiva, medo e confusão. Ele não queria acreditar que aquele livro tivesse algum poder especial, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo além de sua compreensão estava em jogo. Uma noite, enquanto estava sozinho em seu esconderijo, João pegou a Bíblia mais uma vez. Ele a abriu e viu a bala, um lembrete constante do que havia acontecido. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Deus está sempre com você, mesmo que você não veja. Ele sentiu uma raiva crescente, raiva de si mesmo, raiva da situação em que se encontrava,
Raiva da ideia de que algo além dele mesmo pudesse estar controlando seu destino. João começou a andar de um lado para o outro, sentindo o peso das emoções dentro de si. Ele pegou a Bíblia e a segurou com força, como se estivesse tentando extrair algum sentido dela. Mas quanto mais ele olhava para o livro, mais sua frustração crescia. Ele não queria admitir que havia algo além do acaso naquele evento, mas não conseguia encontrar uma explicação lógica que pudesse satisfazê-lo. Os pensamentos de João estavam em turbilhão. Ele se lembrava das vezes em que sua mãe falava sobre milagres e o amor incondicional de Deus. Lembrava-se das noites em que ela orava por ele, pedindo proteção e orientação divina. A raiva que ele sentia não era apenas contra a situação, mas também contra si mesmo por estar tão perdido e incapaz de encontrar uma saída para sua vida turbulenta. Sem saber como lidar com esses sentimentos avassaladores, João fez algo impulsivo. Em um acesso de frustração, ele correu até um riacho próximo e jogou a Bíblia, vendo-a afundar nas águas do riacho. Ele respirava pesadamente, sentindo um vazio dentro de si. Jogar fora a Bíblia era sua maneira de tentar escapar da confusão e do medo que a situação havia desencadeado, mas mesmo enquanto a raiva diminuía, ele sabia que aquela ação não resolveria seus problemas. Depois de jogar a Bíblia, João se sentou no chão, a cabeça entre as mãos, tentando acalmar a tempestade de pensamentos em sua mente. Ele sentia um misto de alívio e culpa por ter jogado no riacho o presente de sua mãe. Era como se ele estivesse tentando se livrar do peso de suas expectativas e do amor que ela depositara nele através daquele livro. Enquanto os minutos se transformavam em horas, João permaneceu sentado, perdido em suas reflexões. Ele pensava na sua vida, nas escolhas que o levaram até ali, e nas inúmeras vezes que ele ignorou os conselhos de sua mãe. A sensação de estar perdido e sem rumo era esmagadora. Ele sabia que precisava de uma mudança, mas não sabia por onde começar. Naquela noite, ao se deitar para tentar dormir, João sentiu o peso de suas escolhas e das consequências que estavam por vir. Ele havia jogado a Bíblia, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo maior estava em jogo. O incidente com a bala e a Bíblia continuava a assombrá-lo, plantando sementes de dúvida e curiosidade que ele não podia simplesmente ignorar. Pouco tempo depois do incidente com a Bíblia, João foi preso em flagrante durante outro crime. A vida nas ruas estava se tornando cada vez mais arriscada, e as forças da lei estavam mais vigilantes. Naquele dia, durante um roubo a uma loja de conveniência, a polícia chegou mais rápido do que ele esperava. João tentou fugir, mas foi rapidamente capturado. O peso das algemas em seus pulsos e o som das sirenes o fizeram perceber que seu mundo estava desmoronando. Depois de algum tempo, em seu julgamento, João permaneceu quieto e pensativo enquanto a sentença era pronunciada. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. O juiz falou sobre a necessidade de reabilitação, mas as palavras soavam vazias para ele. João foi levado para a prisão, onde a dura realidade começou a se desenrolar diante de seus olhos. As celas frias, os rostos endurecidos dos outros prisioneiros, o barulho incessante das portas de aço se fechando, tudo parecia uma punição sem fim. Dentro da prisão, João sentiu uma revolta crescente contra Deus. Ele se lembrava do incidente com a Bíblia e a bala, e sentia uma mistura de raiva e traição. Como Deus podia permitir que ele fosse preso depois de ter salvo sua vida de forma tão milagrosa? Essa raiva alimentava seu comportamento rebelde. Ele se envolveu em brigas, tentando estabelecer seu lugar entre os detentos. A violência se tornou um meio de autoproteção, mas também um ciclo vicioso que só aumentava sua desesperança. João começou a se envolver em atividades criminosas dentro da prisão. Ele se juntou a grupos que traficavam drogas e contrabandeavam itens proibidos. Participava de esquemas de extorsão e planejava brigas. Cada dia era uma batalha, e ele se perguntava se algum dia conseguiria sair daquele inferno. Ele se afundava cada vez mais, usando a violência e o crime como válvulas de escape para sua raiva e frustração. Dona Maria nunca deixou de acreditar na redenção de seu filho. Ela visitava João sempre que podia, trazendo consigo palavras de amor e esperança. Em uma dessas visitas, ela tentou entregar-lhe outra Bíblia, mas ele recusou, dizendo que não tinha tempo para isso. Mesmo assim, ela continuava a orar por ele, acreditando que Deus tinha um plano maior para João. A vida na prisão era desoladora, mas João começou a perceber pequenas mudanças em si mesmo. As palavras de sua mãe, as lembranças das histórias bíblicas que ele lia na infância, e até mesmo o incidente com a Bíblia e a bala,
começavam a voltar à sua mente. Ele lutava contra esses pensamentos, mas não conseguia ignorá-los completamente. Algo dentro dele estava começando a mudar, mesmo que ele não quisesse admitir. Um dia, durante uma briga particularmente violenta, João foi gravemente ferido e levado para a enfermaria. Enquanto estava lá, ele teve muito tempo para refletir. Ele se lembrou da Bíblia que sua mãe lhe dera. Ele começou a sentir uma inquietação crescente, uma sensação de que talvez houvesse mais na vida do que a violência e a criminalidade. João observava os outros detentos, muitos dos quais estavam tão perdidos quanto ele. Ele via os rostos endurecidos e os olhares vazios e sentia uma tristeza profunda. Ele começou a questionar suas escolhas, sua vida, e o que realmente queria para o futuro. A sensação de vazio que sentia por dentro estava se tornando insuportável. Durante suas horas solitárias na enfermaria, João começou a pensar nas palavras que sua mãe sempre dizia sobre o amor e o perdão de Deus. Ele lembrava-se dos momentos em que ela orava por ele, mesmo quando ele estava longe, perdido em seus próprios caminhos. Essas lembranças começaram a despertar algo em seu coração, uma pequena faísca de esperança que ele pensava ter perdido para sempre. Mas essa faísca de esperança logo era abafada pela revolta que sentia. João questionava por que Deus o havia abandonado, por que permitirá que ele chegasse àquele ponto. Ele sentia que, se Deus realmente se importasse, ele não estaria na situação em que se encontrava. Essa raiva o mantinha distante de qualquer tentativa de reconciliação com a fé que sua mãe tanto valorizava. Os dias na enfermaria eram longos e silenciosos. João passava horas olhando para o teto, perdido em seus pensamentos sombrios. Cada som, cada movimento na enfermaria, parecia amplificado. Ele se sentia preso em um labirinto de desesperança, onde cada passo parecia levar a mais dor e frustração. João continuava a se perguntar por que estava ali, se havia algo além do sofrimento que pudesse esperar. A revolta com Deus era sua companhia constante. Ele se afastava cada vez mais dos pequenos gestos de bondade e solidariedade que via nos outros presos, fechando-se em seu próprio mundo de mágoas e dúvidas. Foi nesse momento de profunda depressão que um missionário começou a visitar a prisão, especificamente para ver João. Um homem de idade avançada, com um semblante sereno e uma voz calma, ele trazia mensagens de amor, paz e redenção em Jesus Cristo. No início, João o ignorava, mantendo uma postura dura e cínica. Via nos olhos do missionário uma luz que ele não conseguia entender, uma paz que lhe parecia estranha e até provocante. O missionário, no entanto, não se deixava abalar pela resistência de João. Ele continuava a visitar a enfermaria, trazendo palavras de conforto e esperança, oferecendo orações e tentando quebrar a muralha de indiferença e raiva que João havia erguido ao seu redor. Cada visita do missionário era um desafio para João. Ele tentava se livrar do missionário com palavras ásperas e gestos bruscos, mas o homem era persistente. "Não vou desistir de você, João", dizia o missionário com um sorriso gentil. "Deus tem um plano para todos nós, mesmo que você não veja isso agora." Essas palavras irritavam João profundamente, mas também plantavam sementes de dúvida. Por que alguém se importaria tanto com ele? O que motivava aquele homem a voltar dia após dia, mesmo enfrentando rejeição e hostilidade? A rejeição de João ao missionário era evidente. Quando o missionário entrava na enfermaria, João revirava os olhos e soltava suspiros de raiva. "Por que você continua vindo aqui? Não vê que está perdendo seu tempo?" João dizia menosprezando o missionário. Ele se recusava a olhar para o missionário, voltando-se de lado na cama e fingindo desinteresse. As palavras do missionário eram recebidas com sarcasmo e zombaria. "Perdão? Redenção? Você acha que alguém aqui acredita nisso?" João provocava tentando desanimar o visitante. O missionário, no entanto, permanecia imperturbável. Com paciência e compaixão, ele respondia: "João, eu acredito em você. E acredito que com o tempo, você verá o amor e o perdão que Deus oferece." João balançava a cabeça, rindo sem humor. "Você é um sonhador, não passa de um velho. Aqui dentro é cada um por si." Ele se afastava, cruzando os braços em um gesto defensivo, tentando se proteger das palavras que começavam a encontrar uma pequena brecha em sua armadura de cinismo. Apesar de sua resistência, João não conseguia evitar ouvir o missionário. As palavras dele penetravam em sua alma como uma brisa suave em um dia quente. O missionário falava sobre o perdão, sobre a promessa de um novo começo, e sobre como Deus nunca abandona seus filhos.
João, que havia passado tanto tempo lutando contra sua fé e suas dúvidas, começou a sentir um desconforto incômodo. Cada palavra do missionário parecia trazer à tona os medos e as dores que ele tentava enterrar. João se perguntava se poderia haver algo mais na vida do que a revolta e o ódio que havia cultivado. Cada encontro era uma batalha interna para João. Ele ficava agitado e irritado após as visitas, andando de um lado para o outro em sua cela, tentando afastar as reflexões que o missionário plantava em sua mente. Ele queria odiar o missionário por trazer à tona sentimentos e perguntas que ele preferia deixar enterrados. Por que ele não desiste de mim? Pensava João, ficando cada vez mais frustrado. Por que alguém se importaria tanto com um caso perdido como eu? A cada visita, o missionário repetia sua mensagem de esperança e redenção. João, Deus tem um propósito para você. Não importa o que você fez, Ele está pronto para perdoar e guiar você para um novo caminho. João, ainda cheio de raiva e revolta, respondia com sarcasmo e desprezo. Ele dizia ao missionário para desistir, que ele nunca acreditaria em tais palavras. Mas o missionário permanecia firme, sempre respondendo com paciência e compaixão. Apesar de toda a resistência, a persistência do missionário começou a afetar João. Ele ainda estava envolvido em atividades criminosas na prisão, tentando preencher o vazio com o que sempre soubera fazer, violência e crime. Mas, dentro de si, algo começava a mudar. As palavras do missionário, a visão serena dele, tudo isso continuava a atormentar João. Ele se perguntava se poderia haver um caminho diferente, uma saída daquele ciclo de violência e ódio. João passava seus dias em um estado constante de conflito. A raiva e a revolta com Deus estavam sempre presentes. E aí, você já tinha ouvido uma história como essa? Coloque nos comentários se você já ouviu ou não, e nos conte como essa história te emocionou. Deixe seu comentário e vamos prosseguir com essa bela história. Apesar das visitas persistentes do missionário, João continuava envolvido em atividades criminosas na prisão. Ele estava decidido a não permitir que as palavras de esperança e redenção penetrassem sua dura carapaça. Cada dia era uma batalha constante, e ele estava determinado a sobreviver do único jeito que conhecia, pela violência. A revolta contra Deus ainda era forte, e ele rejeitava qualquer ideia de redenção. Um dia, enquanto estava na cela, João ouviu passos familiares. O missionário estava de volta. João, eu trouxe algo para você, disse o missionário ao entrar na cela. Nas mãos, ele carregava uma Bíblia. Era a mesma Bíblia que a mãe de João lhe dera, a mesma que havia parado a bala. João olhou para o livro com uma mistura de raiva e incredulidade. O que você está fazendo com isso? Eu joguei essa Bíblia no riacho e vi ela afundar nas águas. Como você está com ela? E por que ela está do jeito que a joguei? Perguntou João aterrorizado, sem entender o que estava acontecendo. O missionário sorriu suavemente e disse: esta Bíblia já salvou sua vida uma vez. Talvez ela possa fazer isso de novo, de uma maneira diferente. Ele colocou o livro na pequena mesa ao lado da cama de João e se afastou, deixando-o sozinho com seus pensamentos. João, olhando para a Bíblia, nem sequer percebeu a saída do missionário, pois não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele não acreditava que aquela era a mesma Bíblia, a Bíblia que havia salvado sua vida. João passou horas olhando para ela, tentando encontrar uma explicação para aquilo. Então, finalmente, com as mãos tremendo, ele se aproximou da Bíblia e a pegou. Quando abriu ela, viu a bala encravada em suas páginas. João não queria aceitar que fosse a mesma Bíblia e a mesma bala, mas ele não tinha como negar. Aquela era realmente a Bíblia que sua mãe tinha lhe dado e que ele mesmo viu ela afundar nas águas do riacho. João não queria aceitar que aquele livro pudesse ter algum significado, mas tudo aquilo era demais para ele. Alguns dias se passaram, e João tentava ignorar a presença da Bíblia em sua cela, mas ela parecia sempre estar em seu campo de visão, como um lembrete constante das palavras do missionário e das orações de sua mãe. Ele continuava com suas atividades na prisão, mas a Bíblia estava sempre lá, uma presença silenciosa que ele não conseguia ignorar completamente. Certa noite, João acordou de um pesadelo suado e ofegante. Ele sonhara com o dia em que a bala o atingira, mas, desta vez, a Bíblia não estava lá para salvá-lo. O sonho o deixou abalado, e ele olhou para a Bíblia com novos olhos. Com mãos trêmulas, ele a pegou e começou a folhear as páginas. Ele não sabia por que estava fazendo isso, talvez fosse a curiosidade ou a necessidade de encontrar alguma paz.
As palavras que leu começaram a tocar seu coração. Ele encontrou passagens sobre perdão, redenção e amor incondicional. Cada frase parecia falar diretamente com ele, como se fossem escritas para sua situação. A resistência de João começou a enfraquecer, e ele se viu refletindo sobre sua vida e suas escolhas. Ele se lembrava das orações de sua mãe e das palavras do missionário, e algo dentro dele começou a mudar. Entretanto, a revolta ainda estava presente. João não conseguia aceitar que Deus realmente se importasse com ele depois de tudo o que havia acontecido. Ele continuava a lutar contra esses sentimentos, tentando encontrar uma maneira de reconciliar sua raiva com a nova esperança que começava a brotar em seu coração. Com o passar do tempo, João começou a participar menos das atividades criminosas na prisão. Ele ainda estava longe de ser um santo, mas algo dentro dele estava diferente. Ele começou a ajudar outros presos, compartilhando o pouco que tinha e ouvindo suas histórias. Ele descobriu que ao ajudar os outros, sentia uma sensação de propósito que nunca havia experimentado antes. João ainda estava em conflito interno. As palavras do missionário, as mensagens da Bíblia e suas próprias emoções o deixavam confuso e às vezes irritado. Mas ele não podia negar que algo estava mudando. Ele começou a passar mais tempo em silêncio, refletindo sobre sua vida e seu futuro. A revolta contra Deus ainda existia, mas estava sendo lentamente substituída por algo mais suave, algo que ele ainda não conseguia definir completamente. João sabia que o caminho para a redenção seria longo e difícil. Ele ainda tinha muitos demônios para enfrentar e muitos erros para corrigir. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia uma possibilidade de mudança, uma chance de encontrar paz. João ainda se sentia preso em um ciclo de violência e crime. Mas foi gradualmente sendo transformado com uma série de pequenos passos que João começou a dar, mesmo sem perceber. Desde que recebeu a Bíblia, João não viu mais o missionário, mas constantemente se lembrava de suas palavras e de seu olhar sereno. Era como se o missionário estivesse ao seu lado, e isso lhe dava conforto. Uma noite, após um dia especialmente difícil na prisão, João sentou-se na beira de sua cama, segurando a Bíblia que o missionário havia deixado. Ele começou a ler, não com o desejo de encontrar respostas, mas simplesmente para acalmar sua mente turbulenta. As palavras que encontrou começaram a falar com ele de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele leu sobre perdão, amor incondicional e a promessa de uma nova vida. Cada palavra parecia aliviar um pouco do peso que ele carregava em seu coração. João começou a se afastar das atividades criminosas na prisão. Ele ainda era um homem endurecido pelas experiências da vida, mas algo dentro dele estava mudando. Ele começou a ajudar outros presos, compartilhando comida e ouvindo suas histórias. Aos poucos, ele descobriu que ajudando os outros, sentia uma sensação de propósito que nunca havia experimentado antes. Os guardas da prisão começaram a notar a mudança em João. Ele estava mais calmo, mais disposto a colaborar e menos envolvido em brigas. Alguns dos outros presos, que antes o temiam ou o respeitavam por sua violência, agora começavam a ver nele uma fonte de conselhos e apoio. João ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas cada pequeno ato de bondade que ele praticava o aproximava mais da paz interior que ele tanto desejava. João ainda tinha momentos de dúvida e raiva. Havia dias em que ele se sentia tentado a voltar aos velhos hábitos, a se envolver em brigas ou a se isolar do resto do mundo. Mas cada vez que esses pensamentos surgiam, ele lembrava-se das palavras do missionário e das orações de sua mãe. Ele começava a orar também, ainda de maneira hesitante e insegura, mas com um coração que buscava respostas e conforto. Um dia, enquanto estava na cela, João encontrou um jovem preso que estava em profunda angústia. O rapaz, novo na prisão, estava com medo e perdido. João sentiu uma empatia imediata por ele e decidiu ajudá-lo. Sentou-se ao lado do jovem e começou a conversar, compartilhando suas próprias experiências e oferecendo palavras de conforto. Ele falou sobre suas próprias lutas e como estava tentando encontrar um caminho diferente. Para sua surpresa, o jovem ouviu com atenção e começou a se abrir também. Esse momento foi um ponto de virada para João. Ele percebeu que ao ajudar os outros, ele estava também ajudando a si mesmo. Cada ato de bondade que ele praticava, cada palavra de encorajamento que oferecia, era um passo em direção à sua própria redenção. Ele começou a ver a prisão não apenas como um lugar de punição, mas como um lugar onde ele poderia começar a fazer a diferença, onde ele poderia começar a se redimir. Com o passar do tempo,
João se tornou uma figura respeitada entre os presos. Ele não era mais temido pela sua violência, mas respeitado pela sua sabedoria e sua disposição em ajudar. Os guardas e outros presos começaram a notar a transformação, e isso trouxe uma mudança no ambiente da prisão. A violência começou a diminuir e um novo senso de comunidade começou a emergir. João ainda tinha muitos demônios internos para enfrentar. Havia dias em que a escuridão de seu passado parecia ameaçar engoli-lo novamente. Mas agora ele tinha algo em que se agarrar, a fé que estava começando a crescer dentro dele, a esperança que o missionário e sua mãe haviam plantado, e o propósito que ele estava encontrando ao ajudar os outros. João sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. A estrada para a redenção não era fácil, e ele sabia que enfrentaria muitos desafios. Mas agora ele tinha a fé, a esperança e a determinação para seguir em frente. A prisão, que antes parecia um lugar de desespero sem fim, havia se tornado um lugar de transformação e novo começo. A jornada de João estava apenas começando, e ele estava determinado a fazer a diferença, a encontrar a paz e a viver uma vida que honrasse o amor e a fé que o haviam guiado até ali. Com o passar dos meses, a transformação de João se aprofundava. Ele começou a participar dos cultos e estudos bíblicos organizados dentro da prisão. Aos poucos, ele se sentiu mais confortável em compartilhar sua própria história, suas lutas e as lições que estava aprendendo. Sua vulnerabilidade e sinceridade tocaram muitos corações. Os outros presos começaram a ver em João um exemplo de que a mudança era possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. João se tornou um mentor para muitos dos presos mais jovens. Ele oferecia orientação, ouvia suas preocupações e os incentivava a buscar um caminho melhor. Ele ajudava a organizar atividades construtivas e servia de mediador em conflitos, promovendo a paz e a compreensão. Sua influência positiva começou a transformar a dinâmica dentro da prisão. A violência diminuiu significativamente, e um senso de comunidade e apoio mútuo começou a florescer. Os guardas da prisão, inicialmente céticos, também começaram a reconhecer a mudança em João. Eles viam como ele trabalhava incansavelmente para melhorar o ambiente ao seu redor. Alguns deles até procuravam João para conversar, buscando entender a fonte de sua nova força e sabedoria. O respeito por João crescia tanto entre os presos quanto entre os funcionários da prisão. Apesar de todo o progresso, João sabia que a verdadeira prova de sua transformação viria com o tempo. Ele sabia que o mundo lá fora seria cheio de tentações e desafios, e ele precisava estar preparado para enfrentá-los quando chegasse a hora. João começou a planejar sua vida após a prisão. Ele queria usar sua experiência para ajudar outros jovens a evitar os erros que ele havia cometido. João também começou a estudar, aproveitando os programas educacionais disponíveis na prisão, para se preparar para uma nova vida. João começou a sentir um forte chamado para pregar e ajudar outros presos a encontrar a redenção que ele havia encontrado. Ele começou a realizar pequenos cultos e estudos bíblicos dentro da prisão, tocando muitas vidas com sua história e seu testemunho. Seu jeito de falar era simples e direto, o que fazia com que muitos se identificassem com ele. Ele não se apresentava como um santo ou alguém que tivesse todas as respostas, mas como alguém que estava no mesmo barco, lutando e aprendendo junto com eles. A notícia sobre os cultos de João se espalhou rapidamente entre os presos. Aqueles que antes estavam céticos começaram a aparecer, curiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. João falava sobre a importância do perdão, da aceitação e do amor incondicional de Deus. Ele usava sua própria vida como exemplo, mostrando que independentemente dos erros do passado, sempre havia uma chance de redenção. Cada vez mais presos se reuniam para ouvir suas palavras, e muitos começaram a encontrar esperança onde antes só havia desespero. Um dia, enquanto contava sua história para um grupo de novos presos, João mencionou o missionário que lhe havia dado a Bíblia. Para sua surpresa, os outros presos ficaram perplexos e disseram que nunca houve um missionário visitando aquela prisão, e que João era o primeiro a pregar sobre Jesus ali. Essa revelação chocou João. Ele se lembrava claramente das visitas, das conversas, das palavras de encorajamento. Como poderia ser que aquele missionário nunca tivesse estado ali? João ficou profundamente perturbado com essa revelação. Ele não conseguia entender como aquilo era possível. A presença do missionário havia sido tão real para ele, tão impactante. Ele começou a questionar sua própria sanidade, mas então lembrou-se das palavras que o missionário sempre dizia: Deus tem um plano para todos nós, mesmo que você não veja isso agora. Talvez aquele missionário fosse um sinal,
uma intervenção divina para guiá-lo no caminho certo. Apesar do mistério, João decidiu continuar sua missão. Ele sentiu que era seu dever compartilhar sua história e a mensagem de esperança que ele havia encontrado. Ele se tornou uma figura de inspiração para muitos presos, e sua influência começou a se espalhar além das paredes da prisão. Igrejas e organizações de apoio começaram a ouvir sobre a transformação de João e o impacto que ele estava tendo. João começou a receber cartas de pessoas de fora da prisão, que haviam ouvido falar de sua história e queriam saber mais. Ele respondia a cada uma delas, compartilhando sua jornada e oferecendo palavras de encorajamento. Sua história começou a inspirar muitos, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, havia sempre uma possibilidade de redenção. A vida na prisão continuava a ser difícil, mas João agora tinha um propósito claro. Ele sabia que sua missão era ajudar outros a encontrar o caminho da fé e da esperança, da mesma forma que ele havia encontrado. Cada dia era uma nova oportunidade para fazer a diferença, para tocar uma vida, para espalhar a mensagem de amor e perdão. João sentia que seu chamado era mais do que apenas pregar. Ele queria criar uma rede de apoio para quando os presos fossem libertados, ajudando-os a reintegrar-se na sociedade e a encontrar um caminho diferente. Ele começou a planejar programas de reabilitação e reintegração, com o apoio das igrejas e organizações que haviam ouvido sua história. Ele sabia que a verdadeira prova de sua transformação viria quando ele pudesse ajudar outros a transformar suas próprias vidas. A transformação de João continuava a se aprofundar, e o impacto de suas ações estava se espalhando rapidamente. Sua história de redenção, resiliência e fé se tornava um farol de esperança para muitos dentro e fora da prisão. As cartas que ele recebia eram um testemunho da influência positiva que ele estava tendo em vidas que ele jamais imaginara alcançar. Dentro da prisão, João passou a organizar grupos de apoio mais estruturados, oferecendo não apenas estudos bíblicos, mas também programas de alfabetização e habilidades práticas. Ele começou a trabalhar em parceria com a administração da prisão e com organizações externas para trazer recursos que ajudassem na reabilitação dos presos. Cada novo programa era uma oportunidade para João compartilhar sua história e inspirar outros a buscarem um caminho diferente. Os presos que participavam dos programas de João começaram a mostrar mudanças significativas. Alguns, que antes eram vistos como casos perdidos, começaram a se transformar, buscando a redenção e a reconciliação com suas famílias. João tornou-se um mentor para muitos, e a cultura dentro da prisão começou a mudar de maneira perceptível. O ambiente, antes dominado pela violência e pelo desespero, agora era preenchido por um senso de comunidade e propósito. João também começou a receber visitas de líderes religiosos e comunitários que haviam ouvido falar de sua história. Eles vinham para aprender mais sobre seu trabalho e oferecer apoio. Esses encontros fortaleceram ainda mais sua determinação e forneceram novas ideias e recursos para expandir seus programas. João estava cada vez mais convencido de que sua missão estava apenas começando. Um dia, durante uma sessão de aconselhamento, João se encontrou com um jovem preso que estava profundamente angustiado. O jovem havia sido condenado por um crime violento e estava cheio de ódio e desespero. João ouviu atentamente enquanto o rapaz falava de sua raiva e de sua sensação de que a vida não tinha mais sentido. Quando o jovem terminou, João compartilhou sua própria história, incluindo suas lutas e sua transformação. As palavras de João tocaram o coração do jovem, e ele começou a chorar. Naquele momento, João viu a mesma dor que ele próprio sentirá e ofereceu um abraço, prometendo ajudá-lo a encontrar um caminho melhor. As palavras do missionário que havia influenciado João continuavam a ecoar em sua mente. Deus tem um plano para todos nós, mesmo que você não veja isso agora. João começou a acreditar cada vez mais nessa verdade. Ele via o plano de Deus se desenrolando não apenas em sua própria vida, mas também na vida daqueles que ele estava ajudando. A história de João chegou a jornalistas que se interessaram pelo impacto de seu trabalho. Eles vieram à prisão para entrevistá-lo e documentar as mudanças que ele estava promovendo. A mídia começou a compartilhar a jornada de João, e logo sua história estava sendo contada em todo o país. Pessoas de todos os cantos escreviam para ele, expressando admiração e buscando conselhos. João respondia a cada carta com humildade, sempre destacando que a verdadeira transformação vinha da fé e do apoio mútuo. Os efeitos de sua história começaram a transcender as paredes da prisão. Igrejas, escolas e centros comunitários começaram a convidar João para falar com seus grupos. Mesmo estando ainda encarcerado,
ele enviava mensagens e gravações de áudio para essas instituições, compartilhando sua experiência e incentivando outros a buscarem uma vida de propósito e redenção. Dentro da prisão, João continuava a expandir suas iniciativas. Ele propôs a criação de um centro de reabilitação dentro da prisão, onde os presos pudessem aprender novas habilidades e se preparar para a vida após a libertação. A administração da prisão, impressionada com os resultados que João havia alcançado, aprovou a ideia e começou a trabalhar junto com ele para implementar o projeto. Este centro se tornou um símbolo de esperança e um modelo para outras prisões no país. Um dia, durante um culto particularmente emocionante, João sentiu uma forte presença espiritual. Enquanto orava, ele teve uma visão de sua mãe, sorrindo para ele com orgulho. Ele sabia que suas orações estavam sendo respondidas e que ele estava no caminho certo. Esta visão renovou sua fé e sua determinação de continuar a fazer o bem, não importando as circunstâncias. João sabia que seu trabalho estava apenas começando. Ele estava determinado a continuar ajudando os presos a encontrar esperança e redenção, da mesma forma que ele havia encontrado. Ele estava comprometido em usar sua vida como um testemunho do poder transformador da fé, do amor e do perdão. A prisão, que antes era um lugar de desespero, havia se tornado um lugar de esperança e renovação. Após anos de trabalho incansável dentro da prisão e de transformação pessoal, o dia da libertação de João finalmente chegou. A notícia de sua liberdade iminente encheu de alegria tanto seus companheiros presos quanto a administração da prisão. No dia em que foi libertado, João sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. O mundo fora dos muros da prisão era vasto e cheio de possibilidades, mas também de desafios desconhecidos. Ao sair da prisão, a primeira pessoa que João viu foi sua mãe, que incansavelmente nunca desistiu dele, sempre com suas súplicas e orações a Deus. Ele a abraçou e agradeceu por tudo que ela havia feito por ele. Junto com sua mãe, também estava um grupo de apoiadores, incluindo membros da igreja e organizações comunitárias que haviam ouvido sua história. Eles estavam lá para oferecer apoio e ajuda na sua reintegração. João se sentiu abençoado e grato por ter uma rede de apoio tão sólida ao seu lado. Um dia, enquanto caminhava por uma rua tranquila, absorvendo a liberdade recém-descoberta, João ouviu uma voz que lhe pareceu estranhamente familiar. Ele parou e olhou ao redor, tentando localizar a fonte da voz. Então, ele viu um homem de idade avançada, com um semblante sereno, vindo em sua direção. Era o missionário. João reconheceu imediatamente a voz e o rosto do homem que havia sido uma presença tão marcante durante seus anos na prisão. João, disse o missionário com um sorriso caloroso. Eu sabia que te encontraria novamente. Sem hesitar, João correu para o missionário e o abraçou fortemente. As lágrimas rolavam por seu rosto enquanto eles se abraçavam. A presença do missionário parecia reafirmar tudo pelo que João havia lutado e acreditado. Após alguns momentos de silêncio, João, ainda emocionado, olhou para o missionário e perguntou: quem é você realmente? O missionário sorriu gentilmente e respondeu: João, eu sou o anjo que Deus designou para te acompanhar. Eu estive ao seu lado desde o ventre de sua mãe, cuidando de você, protegendo e guiando seus passos. Minha missão sempre foi te ajudar a encontrar o caminho da redenção e do amor divino. João ficou atônito com a revelação. Ele sentiu uma mistura de incredulidade e gratidão. Você é meu anjo? Perguntou ele tentando processar a informação. Sim, João, disse o missionário. E saiba que mesmo que você não possa me ver, eu sempre estarei ao seu lado. A obra que você começou está apenas no início. Há muitos que ainda precisam de sua força, de sua fé e de sua visão. Sua jornada é um farol para muitos, e Deus tem grandes planos para você. Com essas palavras, o anjo começou a se afastar. João tentou segui-lo, mas algo dentro dele sabia que essa despedida era necessária. O anjo sorriu uma última vez, e antes de desaparecer, disse: Eu sempre estarei ao seu lado, João. Nunca se esqueça disso. As palavras do anjo encheram João de uma nova determinação. Ele percebeu que sua missão não havia terminado com sua libertação. Pelo contrário, ela estava apenas começando. João sabia que havia muitas prisões, muitas almas perdidas que precisavam da mensagem de esperança e redenção que ele carregava. Com o apoio contínuo da igreja e das organizações comunitárias, João começou a visitar outras prisões. Ele compartilhava sua história, organizava cultos e oferecia programas de reabilitação similares aos que havia implementado durante seu encarceramento.
Sua presença e seu testemunho tinham um impacto profundo onde quer que ele fosse. A vida de João se transformou em uma missão contínua de transformação e esperança. Ele se tornou um visionário, dedicando-se a mudar vidas e a mostrar que a redenção é possível para todos. Seu trabalho se espalhou, e ele foi reconhecido como um líder comunitário e espiritual. João sabia que apesar dos desafios que enfrentaria, estava cumprindo um propósito maior, guiado pela fé e pelo amor. E assim, a história de João, que começou em desespero e escuridão, tornou-se um farol de luz e esperança. Sua jornada, marcada por obstáculos e redenção, continuava a inspirar e transformar vidas, dentro e fora das prisões. Ele nunca esqueceu as palavras do missionário e de sua mãe, mantendo-as como um lembrete constante de que a fé, o amor e a determinação podem transformar qualquer vida, independentemente de quão perdida ela possa parecer. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso nos ajudará a produzir mais histórias emocionantes que tocarão seu coração. Obrigado por assistir.